E Jesus, certa feita, abriu uma brecha sobre a eternidade. E eu gostaria de repartir essa brecha que Cristo repartiu. É como se ele tivesse, se isso aqui fosse a eternidade, e ele abrisse uma fresta para a gente enxergar. Tem como abrir essa cortina? Tem. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Abri a cortina, lá atrás está o quadro do pastor Anatólio Pirilampo Moreira da Silva, grande obreiro do Senhor, que pintou em 1964. Faltava um ano para eu nascer. Eu conheci o pastor Pirilampo. Mas suponhamos que eu abri essa brecha, não do quadro do pastor. Eu abri essa brecha como Jesus abriu a dele no texto que nós vamos ler. Abra aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Eu ainda não tenho aquele recurso, irmãos, à distância, de fazer o texto sair de lado assim. Quem sabe um dia a gente cite o texto e o negócio ande assim, né? Para a pessoa acompanhar. Por enquanto, pega a sua Bíblia de papel aí em casa onde você está. Vai lá, que está lá na biblioteca. Abre. Lucas 16. A partir do verso 19. Podem ficar sentados mesmo durante a leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, ou no hebraico, no Sheol, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não feche a sua Bíblia. Há muitas pessoas que tratam esse texto como uma parábola. E o irmão mesmo já deve ter ouvido a parábola do rico e do Lázaro. Mas as parábolas de Jesus são todas elas a respeito de fatos terrestres.
esta de um fato celeste. As parábolas de Jesus não citam nomes, são apenas histórias, fábulas, contos, para poder contar uma verdade espiritual. Esta cita o nome de Lázaro e cita também o nome de Abraão, além de citar o nome de Moisés. Logo, na economia de Deus, que não gasta palavras à toa, este não é o caso de uma parábola, mas de uma fresta da eternidade que Jesus abriu para nos mostrar o que há do lado de lá. Porque não há ninguém que tenha ido para o lado de lá e voltado para nos contar como é. Todos os que foram, ficaram. E se foram ressuscitados, como no caso de alguns do período bíblico, logo em seguida vieram a falecer novamente e não voltaram mais. O próprio livro de Eclesiastes diz que quando uma pessoa morre, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tem eles qualquer coisa ou atividade debaixo do sol. Então, com relação à nossa vida cotidiana, os falecidos não estão aqui. Ouvi uma história de um sepultamento de uma pessoa, cujo pastor disse assim: vamos sepultar logo esta pessoa, porque senão ela não descansa. Vamos sepultá-la, que é para o seu espírito sair do corpo, porque enquanto não sepultar, o espírito não desgruda. Eu não sei em que Bíblia que ele achou isso, mas certamente não foi na nossa, porque na nossa não ensina isso. Aliás, aqui nós vemos dois casos. Dois casos de judeus. Um, não sabemos o nome, mas era muito rico. E era do judaísmo, porque tratou Abraão de pai. E o judeu trata Abraão de pai Abraão. Os dois eram judeus. Só que um era rico e o outro era paupérrimo. Como nós sabemos que um era rico? Diz o texto bíblico, na palavra de Jesus, que esse homem era rico e se vestia esplendidamente. E Jesus dá até a grife, dá até os detalhes da vestimenta. Jesus chega a dizer o seguinte a respeito dele, que ele se vestia de vestes de cor púrpura. A cor púrpura, a roupa de cor púrpura era caríssima, era feita no Egito. Eram só os granfinos que tinham uma roupa púrpura. Não era barata essa tintura. E diz que até ele se vestia de linho finíssimo, as roupas de baixo. Se fôssemos falar hoje, ele vestia, vamos falar o nome de uma roupa social muito chique, como eu não tenho, alguém sabe uma marca muito chique? Louis Vuitton, olha, é tão Vuitton que eu nunca vi o Vuitton, né? Quem mais? Armani, Giorgio Armani, lá da nossa Itália, né? Roupa chique. Meus irmãos, tem roupa que chega a custar 2, 3 mil reais. Esse homem vestia a melhor grife. Eu, lá em São Paulo, diria, é alguém que vai ao shopping Ibirapuera, ou ao shopping Iguatemi, ou ao shopping Vila Lobos fazer compras de roupas. No nosso caso, lá em São Paulo, íamos na rua 25 de março, ou no Brás, comprar as nossas roupas. Mas ele não, ele tinha melhor. E diz que ele festejava o tempo todo ele se regalava. Os irmãos sabem como que era o guardanapo nos dias desse rico? Alguém sabe o que dizer? Não? Era o pão. Então eu sujava a boca com o caldo da comida, eu limpava e jogava para os cachorros. O pão era o meu guardanapo.
os meus guardanapos. Então, uma boa refeição lambuzenta gerava bastante pão jogado, que eram as chamadas migalhas. E na porta da casa deste rico, colocavam um mendigo muito doente, chamado Lázaro, que também era judeu, mas que não tinha projeção social deste. Pelo contrário, era paupérrimo e, além de doente, ele ficava na porta, muito provavelmente da Jerusalém Oriental, onde esse rico morava, e os cachorros selvagens, famintos, vinham sempre comer esses restos de comida, e Lázaro ficava ali justamente para poder pegar um pouco de resto, um pouco de migalha da mesa do rico. Não é que ele ficava no pé do rico, ele ficava no pé da porta da casa do rico, e aquele lixo comestível que era jogado para os cachorros, Lázaro comia de tanta fome. E Lázaro era tão doente que não tinha força sequer para tocar os cachorros que vinham ali, porque cachorros selvagens, cachorros bravos, ele tinha que suportá-los. E eles vinham até lamber as suas chagas, tantas eram elas. Nós estamos lidando com duas pessoas mortais, uma que vivia nababescamente, em riqueza, em glória, não sabemos se era religiosa, mas provavelmente sim, porque era uma pessoa que chamava Abraão de pai. No entanto, a sua religião não passava de casca, não tinha vida, não tinha misericórdia, porque ninguém dava nada da comida do rico para o Lázaro, não havia da parte deste rico a decisão de ser generoso. E o que diz o Senhor Jesus a respeito destas duas pessoas? Primeiro, morre o Lázaro, e certamente não há nenhum detalhe sobre o seu sepultamento, porque ele deve ter sido sepultado como um mero indigente. Mas diz a Bíblia que simultaneamente ao seu falecimento aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu? Assim que ele morreu, o que aconteceu? Os irmãos já pensaram? Chegam dois anjos celestiais, claríssimos, limpíssimos, dulcíssimos, junto àquele cadáver fétido, de um homem que acabara de expirar, e dão a mão para ele, e dizem: venha, Lázaro. E ele se levanta, não mais com as chagas, não mais carcomido pelo poder da doença, não mais esfomeado, mas a semelhança dos justos do reino do Senhor, com vestes brancas, semelhante ao Senhor Jesus na sua vitalidade, e é levado para onde? O seio de Abraão. Por que essa expressão seio de Abraão? Primeiro, a Bíblia diz que quem vai participar primeiro do banquete do Messias de Israel é Abraão. Então, onde Abraão está é o lugar da festa do Messias. E seio de Abraão significa do seu lado mais importante, num lugar de honra e de destaque. Então, o rico em vida vivia num lugar de honra e de destaque e não fez jus a isso. O pobre, também crente, não tinha este destaque, pelo contrário, vivia arrastado na rua. Agora a moeda se inverteu. Ele sobe e vai direto para o lado do homem mais importante do reino do Messias. Vai para o lado de Abraão. No seio de Abraão, quer dizer, no lugar de honra e de destaque o mais próximo possível do pai da fé. Mas o rico também morreu. E diz a Bíblia o quê? Que ele foi, e quando se fala ele foi sepultado, certamente que deve ter sido com pompa e circunstância. Um rico não morre assim, morrido. Um rico morre com classe, né?
Um rico não vai num caixãozinho qualquer, ele precisa de um caixãozão, bonitão, caríssimo, para poder apodrecer bem mesmo, porque é o fim de todo cadáver, é esse mesmo. Mas naqueles tempos, então, ele foi sepultado com todos os ritos que um rico judeu poderia ter. Mas não veio anjo nenhum buscá-lo. Onde ele foi parar? Diz o texto. Onde ele foi parar? No inferno. A palavra inferno aqui é a tradução da nossa palavra Hades. E Hades é a palavra grega da palavra hebraica chamada Sheol. O Sheol era o lugar onde ficavam os mortos, dois pavimentos, o pavimento dos justos e o pavimento dos injustos, o pavimento dos que criam e o pavimento dos que não criam. O pavimento dos que não criam, agora em grego, é chamado de Hades. E dos que esperam no Senhor é chamado então aqui de Guiena. Os que não esperam no Senhor são um fogo para sempre, é o Guiena, e do outro lado o paraíso. Ou seja, o Hades naquele momento estava indicando o Guiena, o inferno, onde aqueles que não creem no Messias de Israel vão. Mas dali da onde esse rico estava, diz a Bíblia que ele sentia coisas. O que ele sentia lá dentro desse inferno, deste Guiena? O que ele sentia? Fogo, muito fogo, muitas chamas. Ele estava atormentado naquela chama. Ele não aguentava de tanto calor que sentia ali. E ele, diz a Bíblia, que o que ele via? Ele tinha olhos, ele enxergava. O que ele via? O que ele enxergava? Enxergava Lázaro, lá do outro lado, no seio de Abraão, no paraíso, estava do lado de Abraão. E ele viu então que o Lázaro estava muito bem colocado lá no reino de Deus. Então ele clama para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, por favor, manda que o Lázaro venha molhar a ponta do seu dedo na minha língua, para que eu me aquiete desta chama, me ajuda. Aliás, a palavra Lázaro significa Deus ajuda. Então ele clamou por Lázaro, para que Lázaro o ajudasse. O que Abraão falou para ele? Claro, peraí, Lázaro, desce lá, ajuda o rico. Ele falou isso? O que ele disse? Não. Filho, lembra da vida que você vivia nababescamente há algumas horas, alguns dias, e que o Lázaro jazia na sua porta, você nunca fez caso dele? Lembra que você era confortado e ele sofria amarguradamente? Pois aqui a coisa inverteu. Ele agora está consolado e você atormentado. E eu digo mais para você, rico, que é impossível que alguém daqui passe para aí e alguém daí passe daqui, porque há um abismo gigantesco entre vocês e nós, de sorte que não há comunicação entre os dois espaços. Esse Hades, composto pelo Guiena e pelo paraíso, desta proximidade, segundo ensina a palavra de Deus, foi onde Jesus desceu quando morreu e foi proclamar a sua vitória, dizendo: eu venci. E naquele momento, segundo nós entendemos da palavra de Deus, ele levou cativo o cativeiro, levou o paraíso consigo, ele transportou os que esperavam por ele no Velho Testamento, junto com aqueles que no seu ministério faleceram, e os levou para o paraíso de Deus, onde cada crente, quando morre, vai. Mas não transportou o Guiena, onde o rico está. Ardentes.
O rico então disse assim: bom, se ele não pode ir daí para aqui, então por favor, manda ele descer a terra para avisar meus irmãos, para que os meus irmãos não sejam como eu, um religioso não praticante, nominal, um judeu que não faz jus ao nome. Ou melhor, manda que Lázaro vá em alguma médium, que vá falar, porque não havia outra maneira de falar se o corpo dele já estava dilacerado, a menos que ele ressuscitasse lá da sepultura e pudesse falar com as pessoas. Mas nem um caso, nem o outro, Abraão permitiu. O que ele disse? Eles têm Moisés e os profetas. Quando um judeu diz assim, Moisés, ele não está falando da pessoa de Moisés, ele está falando da Torá. O que é a Torá? É a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quando ele fala dos profetas, ele está falando de todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, e também das profecias messiânicas do livro de Salmos, do livro de Provérbios, etc. Na verdade, ele está dizendo assim: eles têm a Bíblia. Ouçam a Bíblia. Mas o rico ainda intercede e discute. Não, pai Abraão, se for um morto mesmo lá, vai valer mais, eles vão ficar impactados, vai ser assim um fenômeno, e vai despertá-lo, um milagre pode converter. Claro, o ser humano sempre procura a pirotecnia, sempre procura o fenômeno, sempre procura aquela coisa de estardalhaço. Abraão deixou? O que ele disse? Se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, tampouco vão acreditar num milagre destes, seja de um morto falando pela boca de uma médium, ou seja de um morto ressuscitar lá da sepultura. Basta que nós contemplemos o que aconteceu com Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia o que aconteceu? Ressuscitou. Eu pergunto, isso converteu aquelas autoridades? Isso converteu aqueles judeus que encaravam Jesus como o pior dos judeus que já tinha existido? Mudou alguma coisa? Não. Milagres não convertem o coração de pecadores. O que converte o coração do pecador é o arrependimento sincero e uma fé verdadeira na pessoa de Jesus. Agora eu quero falar com cada um de nós o seguinte: com a funerária Canaã, sem funerária Canaã, cada um de nós vai morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde. Se fôssemos pela idade cronológica, o nosso amado e querido irmão Oswaldo Brizola Soares estaria vivo e o seu pai, de 100 anos, estaria falecido. Mas o pai está vivo e o filho já se foi, com 77 anos. A morte virá. O máximo que você poderá fazer é ter um sepultamento condigno, poderá deixar um seguro de vida para os seus familiares, algum patrimônio para alguém, mas até as suas roupas vão ficar, tudo. Você não terá nada para levar. O que vai acontecer com você no momento em que der o último suspiro? Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você de fato se arrependeu de seus pecados e creu nele como Senhor e Salvador, o mesmo que aconteceu com este Lázaro, há de acontecer com você. Um ou dois, ou quantos o Senhor determinar, de anjos, virão acompanhá-lo dizendo: venha, bendito do Pai, está na hora de subir. E quando você se levantar do leito de dor, ou da velhice, ou do acidente, não vai ser aquele destroço de carne que vai se levantar, vai ser um corpo glorioso
com o qual você vai até o paraíso de Deus aguardar o dia da ressurreição. Jesus, na cruz do Calvário, insultado por 2 ladrões, em determinado momento um dos ladrões se arrependeu e começou a dizer para o outro ladrão que também insultava, dizendo assim: você não tem medo de dizer essas coisas? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não fez nada e virou-se para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse para ele: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde esteve o corpo de Jesus naquela tarde? Depois da cruz. Onde esteve o corpo de Jesus naquela tarde depois da cruz? Na sepultura. E onde esteve o corpo do ladrão depois daquela tarde? Aonde? Na sepultura. Mas aonde estava Jesus e aonde estava o ladrão naquela tarde de verdade? No paraíso. E é para lá que você, que depositar a sua fé e confiança na pessoa de Jesus, irá. Ele disse assim: crede-me que a hora é, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da morte. E alguém perguntou: qual é a boa obra que eu devo fazer, Senhor? E Jesus disse que creiam naquele que o Pai enviou como seu Messias. A obra que nos leva para o céu é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para nós, a morte é só o começo. A morte é só a fresta que se abre para cada um de nós irmos para a eternidade. Mas para o ímpio, a quem tantas pessoas chegam ao pé do seu leito de morte ou da sua sepultura e dizem: descansou. Não descansou não. Porque quem partir desta vida sem confiar na pessoa de Jesus, agora é que vai ficar cansado. E cansado para o resto da eternidade, não tendo descanso, nem de dia, nem de noite, pelos séculos dos séculos. Porque Deus fez tudo para a sua salvação. E essa pessoa cuspiu na cruz de Cristo, rejeitando-o e dizendo: não preciso de ti. E partiu para a eternidade. E foi para o Guiena, foi para o inferno, foi para o Sheol, foi para o lugar de tormento. E um dia aqueles que estão no paraíso de Deus, junto com Jesus, no dia em que a última trombeta tocar, e se for na nossa geração, num piscar de olhos nós seremos transformados, receberemos outras vestimentas, o corpo será transformado de dentro para fora e subiremos para as alturas encontrar com Jesus. Mas enquanto isso acontecer, os mortos que morreram em Cristo sairão das sepulturas com corpos transformados e nos uniremos a eles no encontro glorioso dos crentes com o seu Salvador, ou da igreja, a noiva, com o Cordeiro de Deus, que é o noivo. Dia glorioso há de ser, dia que está se abreviando a sua chegada. Enquanto estamos aqui, a China e Taiwan estão medindo forças nas águas próximas do Japão. E ogivas nucleares estão todas ali guardadinhas, só esperando um botãozinho ser apertado. Se não nos esquecemos, a Ucrânia e a Rússia também estão guerreando com uma porção de bombas atômicas prontinhas para explodir. Se não nos esquecemos, a Coreia do Norte não vê a hora de mandar um míssil para os Estados Unidos e dar origem à Terceira Guerra Mundial. Mas também a Índia e o Paquistão estão com os temperamentos, com problemas,
e um quer matar o outro, e o Paquistão também não está bem com a China, e vai fazer um exercício militar bem na fronteira da China, junto com os Estados Unidos, só para deixar todo mundo tenso, com a vontade imensa de soltar uma bomba atômica. A volta do Senhor está próxima. Você está pronto para ir? A morte pode chegar à sua porta. Você está pronto para morrer? Ninguém está pronto se não tiver fé em Jesus. Creia no Senhor de todo o seu coração, e você terá com certeza a vida eterna. Amém.